Pastor Pentecostal, Teologia e Práticas Pastorais. Grupos de prestação de contas para pastores. Introdução. O modelo que Jesus nos dá para o ministério não se limita ao tempo, é completo. Sua chamada para cada um daqueles primeiros pastores foi: segue-me. Mateus 8, verso 22 e 9, verso 9. Não era esotérico. Na realidade, foi: vem comigo, viva a minha vida. Os modelos contemporâneos para o ministério são diferentes. Em treinamento, somos rígidos na teoria. Aprendemos em sala de aula ou no estudo particular. Lemos, escrevemos, aprendemos a falar e tornamos-nos estudantes da política e do sistema eclesiásticos. Depois saímos a exercer o ministério, tropeçando na administração e nas miríades de desafios que surgem à nossa frente. Assim, pouco a pouco, nossa habilidade ministerial vai se desenvolvendo. Entre mentes, nossa vida pessoal tende a ser exatamente isto: pessoal. Por uma série de razões, aprendemos a separar do ministério a vida pessoal. O modelo de Jesus para o desenvolvimento pastoral é bem diferente. Seu modelo inclui comer com ele, sair à procura de um lugar para dormir, caminhar ao seu lado milhas sem fim, experimentar a lisonja e a rejeição com ele. Não menos que o ministério e a vida que o cerca são juntamente processados. Você nunca está sem um colega no ministério, mesmo quando Jesus não está fisicamente presente. Estar com ele significa ser salvo de grandes fluxos de questões inquiridoras. O que você está vendo? Por que está pensando assim? Onde está a sua fé? Como foi que você fez? Sim, o desenvolvimento do ministério, de acordo com Jesus, significa uma experiência de vida com uma contínua prestação de contas. Jesus sabe que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Essa verdade, entretanto, só parece acentuar a necessidade de nos prepararmos cada dia para aquele exame final. Não é surpresa, então, que se leia que, regressando os apóstolos, contaram-lhe a Jesus tudo o que tinham feito. Lucas 9, verso 10. A palavra grega traduzida por contaram é derivada de um termo que significa relatar completamente. Faz sentido. Ninguém pode ficar escondido ou sem submeter-se a exame enquanto está próximo do Filho de Deus. Jesus conhecia os motivos e os planos de Judas, confrontou Tiago e João acerca dos deles e, mesmo após sua ascensão, continuou polindo Pedro. Não admira que seus pastores em treinamento tenham crescido tão fortes e se tornado de tanta confiança. Em 3 anos, Jesus formou pessoas que, cheias do poder do Espírito Santo, continuariam a ser transformadas para transformar o mundo para sempre. Prestar contas está na combinação do que significa ser servo de Deus. Prestar contas significa ser responsável, dar informações aos outros sobre nossa vida e ministério. Os documentos do Novo Testamento apresentam pelo menos 9 conjunturas importantes nas quais relacionamentos mutuamente responsáveis são as diretivas explícitas de Deus para seu povo em cada situação da vida. Prestar contas. Por que precisamos disso? Primeiro, porque enganoso é o coração natural, mais do que todas as coisas, Jeremias 17, 9, e o ego é inflável, Gálatas 6, versos 3 e 4. Segundo, porque o ministro está muitas vezes desanimado, 2 Coríntios 11, versos 23 a 29, 2 Timóteo 4, 16.
e cheio de complexos de todo tipo. Filipenses 1, versos 22 e 24. Terceiro, porque o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa destruir. 1 Pedro 5, verso 8. Quarto, porque os mistérios que proclamamos precisam da luz esclarecedora do diálogo. 2 Pedro 3, verso 15 e 16, 2 João 12. Descobri que as pressões e o andamento do ministério tendem a distanciar-me da prestação de contas em vez de aproximar-me dela. Minha tendência como pastor é ser arrastado a uma vida isenta de exames e inquirições, sem ter de prestar contas a ninguém. Um questionário anual para a renovação das credenciais de ministro, na realidade, não constitui prestação de contas. Pois limitamos-nos a resumir todo um ano de ministério preenchendo meros quadradinhos. Eugene H. Peterson, por muitos anos pastor e hoje professor universitário do Regent College de Vancouver, Canadá, fala com propriedade. Aspas. Não tenho conhecimento de outra profissão na qual seja muitíssimo fácil fingir como na nossa. Adotar um comportamento reverente, cultivar um tom de voz vitral, deixar escapar aqui e ali, no meio da conversa, palavras como escatologia, frequentemente não chega para realmente confundir as pessoas, mas já basta para mantê-las conscientes de que nossa habitual série de pensamentos está um grau acima do nível da congregação. As pessoas confiam em nós sem questionar. Mesmo quando, em crises ocasionais de humildade ou honestidade, renunciamos à santidade, não somos desacreditados. Se fornecermos o delineamento de um esboço cru, de um simulacro, consideram-no verdadeiro e concordam com ele, impondo sobre nós mãos limpas e corações puros. Fecha aspas. Essa não é a maneira do ministério de Jesus. A prestação de contas é a maneira de Jesus. E se o seguirmos, as recompensas serão abundantes. Grupos de prestação de contas. Grupos de prestação de contas estão em posição de receber algumas das mais ricas bênçãos de Deus. Tiago afiança-nos que, quando confessarmos nossos pecados uns aos outros, a cura certamente virá. Tiago 5, verso 16. O próprio Jesus disse que estaria entre os que conciliam vidas. Para tal grupo é dada a maior promessa de oração respondida. Qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, verso 19. Através da prestação de contas, pastores evitam o pecado, fortalecem o caráter, desviam os esmorecimentos do ministério, aguçam sua percepção da verdade, transformam a solidão em amizade, dominam a tristeza, experimentam curas, fortalecem a fé, resolvem problemas, trocam ideias, mantêm o equilíbrio, edificam e repelem ataques específicos do inimigo, desenvolvem a liderança e restringem o ego. É somente quando nos aproximamos o suficiente uns dos outros que Provérbios 27 e 17 torna-se realidade. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você presta contas? Quem com regularidade lhes faz perguntas inquiridoras e diretas acerca de sua vida com Cristo, suas motivações, sua resistência às tentações, seu diálogo interior e imaginações? Quem verdadeiramente está representando o cuidado e o amor de Jesus por você no ministério? Não é a intenção de Deus que você ministre sozinho. Se você for casado, sua esposa muito lhe poderá ajudar nessas dimensões. Mas há riqueza, poder e propósito a serem encontrados em e além dos irmãos ou irmãs que seguem as mesmas pisadas que você. Quase todos os apóstolos que nos deram o primeiro modelo de prestação de contas eram casados. Entretanto, foram ensinados a ir além dos colegas em busca de poder e propósito adicionais advindos dessa dimensão de relacionamentos.
A prestação de contas é obtida apenas quando nos propomos a tal. É raro ocorrer por acaso. Deve ser deliberadamente buscada. Simplesmente não se desenvolve sozinha. Uma vez iniciada, deve ser intencionalmente cultivada. Exige prioridade, planejamento, dispêndio de energia e tempo. Conseguir fazer uma ilustração da prestação de contas verdadeiramente cristã em 5 dimensões de atividade que formam um ciclo de vida. A abertura vem em primeiro lugar. A abertura significa que eu e cada um dos participantes do trabalho em grupo mostramos uns aos outros quem realmente somos. Falo abertamente sobre meus desafios, erros, esperanças, desapontamentos, visão e situação espiritual. Falo sobre minha família, meu trabalho, meus temores, minhas forças, meus pecados, minhas vitórias. Permito que os integrantes do grupo me vejam exatamente como sou. Dallas Willard, em seu excepcional livro O Espírito das Disciplinas, escreve sobre o processo de nos abrirmos uns aos outros. A abertura nutre nossa fé na provisão de Deus para nossas necessidades através de seu povo, nosso senso de ser amado e nossa humildade diante de nossos irmãos e irmãs. Depomos o peso de nos esconder e fingir, o que normalmente consome uma quantidade considerável de energia humana. Nada dá mais apoio a um comportamento correto do que nos abrirmos com a verdade. A confissão em si torna possível a estreita e sincera amizade, e sua falta explica muito da qualidade superficial, tão comumente encontrada em nossas organizações eclesiásticas. Quanto de nossos relacionamentos como pastores estão apenas na superfície, nunca nos impulsionando para mais perto de Deus? A prestação de contas requer plena abertura. O fechamento é a segunda dimensão na prestação de contas. O fechamento significa que o grupo proporciona segurança a todos que se abrem. Guardar os segredos revelados é fundamental. A aceitação, a afirmação honesta, a gentileza nas respostas e o tangível comprometimento em ajudar fazem parte do fechamento. Quando um integrante do grupo está se abrindo, todos os outros ouvem, realmente ouvem. Não nos concentramos no que diremos em resposta. Não estamos formando uma defesa contra qualquer coisa ou contra quem quer que seja. Nossa intenção é singular. Verdadeiramente ouvir a mensagem e o coração de quem está falando. Enquanto ouvimos, esse pode ser o momento de nos alegrarmos com os que se alegram e de chorarmos com os que choram. Romanos 12, verso 15. Ouvir é arte a ser desenvolvida. É facilmente perdida por pastores que continuamente vivem num ambiente em que só falam e dão respostas. Dietrich Bonhoeffer lembra-nos, aspas, aquele que não ouve mais seu irmão, logo também não será ouvido por Deus. Estará fazendo nada mais que tagarelar na presença de Deus. Isso é o começo da morte da vida espiritual. E quando o fim chegar, nada mais restará senão palavrório espiritual e condescendência clerical disposta em palavras devotas. Faz parte da comunhão da cruz levar as cargas uns dos outros. Se alguém não as leva, a comunhão a que pertence não é cristã. Se algum membro recusar-se a levar essas cargas, estará negando a lei de Cristo. A próxima dimensão da prestação de contas é a oração. Não a oração curta, generalizada, adequadamente restrita, mas a oração que captura o mosaico da vida e fala sem restrições com Deus. É a oração que leva o ferido do grupo aos pés de Jesus. Na oração, tempo é dado para o desenvolvimento e fortalecimento da fé. Agora a promessa de Mateus 18, versos 19 e 20, pode ser considerada solo firme sobre o qual se firmar. Jesus verdadeiramente está entre nós,
e diz: pedi. A quarta dimensão da prestação de contas é a verdade bíblica. A palavra de Deus nos grupos em que de fato a prestação de contas não é tão somente consultada em citações um tanto quanto vagas, mas é aberta e lida, pesquisada e examinada. Metas apropriadas de prestação de contas advêm de se estar debaixo do conselho da palavra de Deus. Todas as palavras da Bíblia, tanto as que trazem conforto, quanto as que revigoram, todas as instruções, tanto as comumente mantidas quanto as seguidas unicamente pelo esforço, são necessárias para a prestação de contas. A prestação de contas requer a totalidade do conselho de Deus. Assim, provenientes da palavra, passos são sugeridos para solução ou resposta às situações da vida. É somente a palavra que tem o poder de censurar, reprovar, corrigir e instruir em todas as dimensões da justiça, para que sejamos perfeitamente equipados. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. A última dimensão na prestação de contas é o acompanhamento. Quando, na sessão seguinte, o grupo voltar a se reunir, relatórios são dados sobre progressos ou frustrações. As perguntas são as mesmas que Jesus fez, perguntas essas que, na verdade, induzem todas as pessoas a dar conta de suas vidas uns aos outros. Sem esse estádio, a prestação de contas provavelmente não está ocorrendo. O acompanhamento dá urgência e direção no espaço de tempo entre as reuniões do grupo. Sei que vou dar conta a meus amigos quando nos encontrarmos na reunião seguinte. Isso me impulsiona a agir. Se na sessão seguinte não obtiver progressos, o ciclo pode ser feito novamente sobre o mesmo assunto, mas em um nível mais profundo. Abertura mais completa, oração mais intensa, mais pesquisa contundente na palavra. Quando há progressos e vitórias, posso apresentar novas áreas de minha vida ao crescimento. O ciclo de prestação de contas. No diagrama mais adiante, está ilustrado o ciclo completo da prestação de contas. Os descritivos das 5 principais dimensões ilustram os grupos inadequados e até mesmo potencialmente prejudiciais, resultando da falta da ocorrência de todas as dimensões da verdadeira prestação de contas cristã. Por exemplo, havendo somente abertura, conduz muitas vezes a danos maiores no que tange à traição dos segredos, grupo fofoqueiro. Somente abertura mais fechamento pode resultar em um grupo de apoio psicológico, no qual todos sentem-se bem, mas provavelmente não traz qualquer mudança ou crescimento significativos. Somente abertura mais fechamento mais oração produz um grupo de oração, mas com um padrão de crescimento desigual. Abertura mais fechamento mais oração mais verdade bíblica conduz as pessoas ao lugar do verdadeiro crescimento, mas erra por não completar o ciclo e conceder às pessoas a dinâmica essencial para a qual Jesus nos chama a prestação de contas. Como começar? Algumas orientações. Primeiro, comprometa-se em fazê-lo. Não permita que esta leitura seja apenas informativa. Desde dia em diante, determine vivenciar a verdadeira prestação de contas em sua vida. O dia para começar é hoje, pouco importando a idade que você tenha ou o estado em que se encontra a sua vida e ministério. Segundo, peça a Deus que o ajude a encontrar as pessoas certas para as quais prestar contas. Procure pessoas que tenham um coração aberto, um desejo intenso em andar com Cristo e uma capacidade em guardar confidências. Este grupo será formado unicamente por pastores? Restrito a certa denominação evangélica? Exclusivamente de casais ou só de homens ou só de mulheres?
Respostas a essas perguntas afetam significativamente a função do grupo. Houve grupos em que participei que requeria que as pessoas viajassem durante horas para a reunião. Distância razoável não é obstáculo se os fatores de composição estiverem em vista. Com relação ao tamanho do grupo, deve este ser maior do que 2 pessoas ou 2 casais, mas não tão grandes a ponto de reduzir a oportunidade de as pessoas se expressarem. 3 casais ou 3 a 4 pessoas parece ser o ideal. Terceiro, contate as pessoas, compartilhe estas informações e indique seu desejo de prestar contas. Peça-lhes que orem para depois virem a se reunir com você em uma sessão prolongada, a fim de juntos explorarem as possibilidades. Quarto, faça a primeira reunião em um lugar onde haja privacidade e flexibilidade. Um restaurante não é boa escolha, nem o escritório da igreja, nenhuma casa onde haja crianças. Encontre um lugar distante de interrupções, ruídos e olhares prescrutadores. Se a reunião for em uma casa, ligue à secretária eletrônica e desligue a campainha do telefone para evitar interrupções. Dedique-se na primeira reunião a definir a visão e a chegar a um consenso sobre as informações ditas em confiança. Decida a frequência com que o grupo se reunirá e estabeleça um período de prova, durante o qual o grupo possa crescer em transparência e também testar sua química. Nesse primeiro encontro, fixe uma data em que o grupo avaliará seu progresso, quando então se dissolverá ou decidirá ir mais adiante. Isso tornará claro o processo e o compromisso já desde o início. 3 a 6 reuniões são, em geral, suficientes para que todos discernam e avaliem seus compromissos. Quinto, se Deus o está usando para dar início ao grupo, presuma que você será o líder na primeira reunião. Acerte o tom de sua abertura. Faça as pessoas se sentirem à vontade com seus esclarecimentos acerca do processo. Com respeito à continuidade da liderança, se o grupo for composto por pessoas realmente do mesmo nível, faça um rodízio da liderança entre aqueles dispostos a liderar. Se o líder for sempre a mesma pessoa, haverá uma redução na oportunidade para essa pessoa ser verdadeiramente vulnerável e ser levada pelo grupo aos pés do Senhor. Sexto, permita que haja bastante tempo. Em minha experiência, 1 hora por pessoa ou casal para compartilhamento de informações e recebimento de feedback é o tempo mínimo para o ciclo de prestação de contas. Naturalmente, se uma pessoa ou casal estiver em crise, a sessão inteira pode ser dedicada ao seu atendimento. No princípio do relacionamento do grupo, um tempo mais longo destinado a estabelecer fundamentos mais fortes pagará dividendos imediatos e maravilhosos. A continuidade exige que haja, pelo menos, uma reunião mensal com o grupo. Sétimo, comece com a abertura. Grupos de prestação de contas fazem parte de uma longa jornada. As pessoas farão experiência com a abertura. A maioria de nós se move vagarosamente em situações de vulnerabilidade, como caracóis, abrindo-se devagar e fechando-se rapidamente se forem cutucados ou pressionados. Não desista de ninguém rápido demais. Seja paciente. Forneça muitas oportunidades para as pessoas se abrirem. Uma maneira excelente de começar é permitir que cada um compartilhe sua vida e experiências espirituais. Perguntas investigadoras e que impulsionam ao crescimento estão alistadas no quadro Perguntas que encorajam a abertura. Deixe que essas perguntas forneçam energia extra para o líder do grupo revigorar a abertura. Todos devem responder à pergunta, se esta for feita. Todos devem estar em pé de igualdade. Oitavo, faça o ciclo completo. O grupo deve ser chamado à palavra. Abra a Bíblia e leia. Encoraje os outros a fazer o mesmo.
O salmista escreveu: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versos 129 e 130. Orem, sempre que o Espírito Santo sensibilizá-los para a necessidade. Nunca permita que a oração seja superficial ou formal. Esse é o lugar e o momento para elevarem seus corações a Deus e juntos concordarem. 9. Incentive a oração entre as sessões. É útil fazer uma ou duas anotações sobre o que os outros compartilharam, para que entre as reuniões você não esqueça de orar por elas e para que faça o devido acompanhamento no encontro seguinte. Alguém servindo de secretário no grupo é da maior ajuda nesse processo. Não esqueça que é essa fase que faz com que o grupo obtenha plena prestação de contas. Enquanto escrevo estas palavras conclusivas, o impacto de minha reunião com o nosso grupo de prestação de contas, ocorrida 3 dias atrás, ainda perdura. Existem 3 casais em nosso grupo. Os homens são todos pastores veteranos, com envolvimento que vão muito além de nossas igrejas na vida de nossa denominação. As mulheres também estão profundamente envolvidas no ministério. Foi nosso terceiro encontro mensal. Por mais de 3 horas falamos sobre nossas famílias, provações, nossa busca em ter mais de Deus, nossas lutas mais íntimas. Fizemos nossas queixas e persuadimos com agrados. Às vezes, explodimos em gargalhadas, em outras, enxugamos as lágrimas. Já no fim da reunião, refleti admirado sobre o quanto o Espírito de Deus esteve presente em nosso meio, tangivelmente presente. Cada um de nós foi rejuvenescido, cada um de nós foi usado por Deus a falar para a vida do outro. Saímos com novos discernimentos, novas resoluções. Fomos fortalecidos, outra vez, através da prestação de contas. A data de nosso próximo encontro já está marcada. Viva a minha vida! Ainda é a chamada do Mestre. Levante-se, embarque nessa jornada.